Olá, meus amores, bom dia. Vamos iniciar mais uma correção das nossas atividades, né? E alguns bisus para a prova. Eu quero iniciar a nossa correção, né? Desejando uma ótima semana, um ótimo final de semana. Lembre-se, nós não estamos de férias, vamos manter o foco, né? E deixar uma mensagem para vocês. Se por acaso você deixar de acreditar, se a própria humanidade decidir lhe enganar, sempre haverá um alguém capaz de lhe inspirar. Sempre haverá amor, sempre haverá o bem. Numa via de mão dupla, com a força de um trem. Alguém ajuda você e você ajuda alguém. Então, essa é a minha mensagem para iniciar. Nós estamos vivendo um momento atípico, né? Que nós não tínhamos costume. E essa via de mão dupla, que é você ajudar alguém e alguém ajudar você, é o que nós estamos fazendo, né? Esse estudo remoto. Nós tentamos passar atividade, gravar vídeo, mandar um slide e vocês nos dão retorno com a atividade. Vocês nos dão retorno quando respondem às nossas mensagens. Vocês nos dão retorno quando a gente conversa, pergunta como vocês estão, né? Se você está bem, se você não está bem, quando você desabafa, quando a gente dá um conselho, ok? Então tenham bastante cuidado, mantenham o foco, lembrem-se, sempre tem alguém que nos inspira a sermos pessoas melhores, né? Sempre vai ter alguém onde você se inspira e para que você consiga alcançar os seus sonhos. Vamos lá. Primeira questão. O autor considerado pai da sociologia, Augusto Kant, acreditava que a nova ciência das sociedades deveria igualar-se às demais ciências da natureza, que se pautavam pelos fenômenos observáveis e mensuráveis, para que assim fosse possível aprender as regras gerais que regem o mundo do indivíduo. Essa perspectiva ideológica é chamada de quê? Nós temos aí cinco tópicos, né? Iluminismo, darwinismo, dadaísmo, positivismo e o comunismo. Vamos por tópicos. Ele pede a perspectiva ideológica, né? Qual é a perspectiva como para o pai da sociologia, né? Augusto Kant, né? Acreditava nessa nova ciência da sociedade, né? Que deveria igualar-se às demais ciências. Nós temos o iluminismo, né? O iluminismo ele é considerado como o século das luzes, onde as pessoas vão, né? Entender que nós temos direitos, que nós temos deveres, obrigações e que nós podemos buscar melhorias. Esse iluminismo, nós temos aí também a teoria de Darwin, né? Darwinismo do desenvolvimento. Nós temos o dadaísmo, nós temos o positivismo, que são as tendências positivistas, e nós temos os comunismos, o comunismo. E ele mostra o quê? Nessa nova ciência, né, que ela deveria se igualar às demais. Qual desses tópicos ele é determinante para que essa nova tendência se iguale? Nós temos aí o positivismo. Professor, e por que não iluminismo? Porque o iluminismo ele vai abrir portas, né? Para quê? Para que as pessoas busquem se desenvolver, para que as pessoas busquem, né, lutar pelos seus direitos. Já o positivismo, ele quer igualar todos. Por que que ele quer igualar? Porque, por lei, todos nós somos iguais. Todos temos direito à educação, todos temos direito à alimentação, à moradia. Mas será que nós todos vivemos assim? Né? Então, o positivismo, ele vai observar os fenômenos e ele vai determinar, né? Ele vai apontar regras que a sociedade possa seguir para que a gente torne-se igual às demais ciências. Entenderam? Segunda questão. O modo de produção que se caracteriza pela relação entre trabalho assalariado e capital é definido como modo de produção que é um modo de produção capitalista, é um modo de produção asiático, né, o modo dos asiáticos, é um modo de produção socialista, né, que é a produção socialista que vem do socialismo, onde nós temos aí Karl Marx, né,
ela diz o quê? Que todos nós devemos ser iguais, né? Não deve ter diferença de classe, não deve ter diferença racial. E aí, a gente, será que é trabalho assalariado e capital? Nós temos aí no item D os camponeses. Será que esse modo de produção, trabalho assalariado e capital, é dos camponeses? Porque o capital, ele vai muito na zona urbana e o camponês, ele vive na zona rural. Então, a gente já vai descartando. E nós temos uma tendência mercantilista, que essa mercantilista é o que? É o mundo do trabalho, é o mundo do mercado, né? Então, nós temos um item correto e nós temos um item casca de banana, né? Porque às vezes os meninos associam mercantilismo somente ao trabalho assalariado e ao capital. E aí a gente observa o quê? Qual o item correto nessa segunda questão? Quando nós falamos de troca, né, que trabalho assalariado e capital, é o quê? É o empregador e o empregado, né? Então, nós temos aí o item correto, assalariado e capital, nós temos uma tendência capitalista. Essa tendência capitalista, ela já vem se desenvolvendo lá desde o início da Revolução Industrial, onde as pessoas começaram a trocar sua força de trabalho pelo seu dinheiro, né? Que o salário que você recebe, ou seja, o trabalho assalariado e o capital. O empregador, que é o patrão, e o empregado, que é o funcionário. Então, o modo de produção, trabalho assalariado e capital, ele é uma produção capitalista, ok? Vamos para a terceira questão. A sociologia é a ciência dos problemas sociais que emergem com a chegada do século XVIII, que tem um marco econômico e outro político e social, né? Aí do livro da Maria Luísa Teles, sobre os aspectos que determinam o surgimento da sociologia, né? Lá, aí é um conteúdo lá do primeiro ano, surgimento da sociologia, que momento ela vai surgir, né? Vamos aos itens. Item A sociologia vai surgir a partir da consolidação do modo de produção feudal. A sociologia passa a ter todos os fundamentos necessários para se organizar sistematicamente como ciência. Item B é a partir da desagregação. Desagregar o quê? Separar. Desagregação feudal e da consequente consolidação do trabalho servil. Consolidar é o quê? Unir, né? Ele consolida o trabalho do serviçal e com o local, com a carga horária. Do trabalho servil que a sociologia passa a ter seus fundamentos estabelecidos. Item C. O renascimento comercial e urbano, assim como a ascensão das monarquias. Ascensão é o quê? É você estar no topo, né? É você se desenvolver, é um desenvolvimento maior, né? Então, esse renascimento comercial e urbano, o renascimento comercial, ele vai se dar, né, nas zonas um pouco que são consideradas ainda rural e no urbano, porque ele vai se desenvolver mais, né? A ascensão das monarquias que vai determinar o surgimento das ciências sociais. Que esse surgimento das ciências sociais é o quê? É o momento em que várias disciplinas vão ser estudadas juntas. Vamos estudar a antropologia, a sociologia. Então, a gente observa o quê? Inúmeros momentos. E no item E, como as revoluções burguesas e a revolução industrial, a Europa passa por grandes transformações sociais, políticas e econômicas que determinam o surgimento da sociologia. Qual o item correto? Nós vamos aí com as revoluções burguesas e a revolução industrial, né? E o que é que acontece? A Europa passa por grandes transformações. Então, nesse momento, nós vamos ter aí um desenvolvimento maior na Europa. Nós vamos ter, né, o início exacerbado dos cortiços, né, que nós podemos fazer um paralelo com as favelas dos dias atuais, ok? Para a avaliação, né, eu gostaria que vocês focassem em tópicos mais importantes. Nós temos fenômeno identitário, né, que ele refere-se à existência de uma cultura, né,
E para muitos também é a identidade que sustenta os princípios, né? O grupo que você está inserido. Nós temos também como foco principal o fenômeno da governança, né? Que é o conjunto de condições que garante que um Estado seja eficiente. Porém, essa governança, né? Ela, ela coloca o quê? Pressupõe que a capacidade de governo não pode ser avaliada apenas pelos resultados da política. Ou seja, esse fenômeno de governança, ele dá condições para o Estado se desenvolver melhor, porém ele também não pode ser justificado, ele não pode ser analisado só pelos resultados da política. Vocês deem uma olhada também, né, nas barreiras, o fim das barreiras e fronteiras, os blocos econômicos que nós temos aí, um dos blocos econômicos mais importantes, né, dito como mais importante hoje no século XXI, é o bloco econômico do Mercosul, e foquem também nas atividades, ok? Tenham um ótimo final de semana, relaxem, nós vamos vir aí com uma semana de simulados, logo em seguida a semana de prova. Qualquer dúvida em relação à formação de blocos, bloco mais importante que é o Mercosul, fenômeno identitário, o fenômeno de governança, qualquer dúvida sobre a atividade, sobre os assuntos que serão mais apontados na prova, podem me procurar que eu estarei à disposição. Um abraço e bom final de semana.